Era 2 de abril de 1987. José Sarney assinava o Decreto 94.176 e entregava à Valec a concessão de uma ferrovia de 1.550 quilômetros, ligando a Ceilândia, no Maranhão, a Anápolis, em Goiás. Naquele papel, a obra prometia integrar o país. O primeiro trilho foi assentado ainda naquele ano. O último dos 50 quilômetros entre Goianira e Ouro Verde de Goiás foi soldado em 25 de maio de 2023. 36 anos depois, a conexão contínua do eixo-tronco chegava a 2.184 quilômetros, de Açailândia à Estrela d'Oeste. Entre essas duas datas passaram 9 governos, inflação de 4 dígitos, crises fiscais, a extinção da estatal que supervisionava portos, uma investigação da Polícia Federal, um cartel de empreiteiras confessado em acordo de leniência e trechos inaugurados sem terminal para carregar ou descarregar. O dinheiro entrou em lotes, saiu em contratos e ficou preso em trilhos que, durante anos, não formavam um corredor completo. A acusação simples é que Sarney lançou uma ferrovia antes de o país saber como terminá-la. Só que os 36 anos não pertencem ao mesmo projeto. Os 684 quilômetros entre Ouro Verde de Goiás e Estrela d'Oeste não estavam no desenho original. Foram acrescentados décadas depois e não cabem na conta de 1987. Cabe a Sarney a largada. O decreto não trazia financiamento garantido nem um caminho fechado para executar toda a obra. A Valec recebeu a concessão e começou por 215 quilômetros entre Açailândia e Porto Franco. O som da roda de aço batendo na emenda do trilho, hoje comum ao longo do corredor, ainda era apenas uma promessa presa ao papel. A ferrovia de Sarney ficou pronta. Mas a prova de que a canetada de 1987 decidiu os 36 anos seguintes, ainda não. Você já esperou numa cancela do interior enquanto uma composição comprida parecia não terminar nunca? Antes da Norte-Sul, boa parte da produção do Maranhão, do Tocantins, do sul do Pará e do centro-norte de Mato Grosso seguia por caminhão até encontrar um porto ou outra ferrovia. A estrada de ferro Carajás, inaugurada em 1985, levava minério de Parauapebas ao porto do Itaqui, em São Luís. Mas seu corredor terminava em Açailândia. Dali para o sul vinham centenas de quilômetros de asfalto, pneus, diesel e tempo. Esse limite aparecia no mapa e na rotina. Ao norte, os vagões de Carajás alcançavam o Itaqui. Ao sul de Açailândia, a produção voltava a depender da carroceria e da estrada. Havia linhas regionais mais abaixo, mas elas formavam pedaços separados e usavam outra largura de trilho. Em Anápolis, a linha larga da Norte-Sul encontraria a bitola métrica da ferrovia Centro-Atlântica, obrigando a carga a trocar de composição. O país tinha ferrovias. O que não tinha era uma passagem contínua entre o norte agrícola e as linhas do Centro-Sul. Faltava um eixo ferroviário longitudinal que ligasse Carajás ao centro do país. A Norte-Sul nasceu para ocupar esse vazio. Sua bitola larga, de 1,6 m, permitia circular no mesmo padrão da Carajás. As curvas tinham um raio mínimo de 343 metros. A rampa máxima era de 0,6%. Barras de 240 metros eram soldadas no canteiro e presas a dormentes de concreto por grampos elásticos. Era ferrovia para carga pesada, não era um trilho improvisado. No primeiro canteiro de Açailândia, o assentador alinhava os dormentes e travava os grampos. Pela resistência da chave, quando o aço encostava no trilho, sabia se a bitola estava presa no milímetro. Pelo som da roda de teste, encontrava uma folga que os olhos não percebiam. Essa precisão ficava na mão, no ouvido e na repetição diária do serviço. Uma barra de 240 metros não saía pronta de fábrica para aquele ponto do cerrado. Era soldada no canteiro, deixada esfriar e então fixada sobre o concreto. O assentador reconhecia pelo badalo da chave de impacto quando o aço podia receber carga. Depois vinha a roda de teste. Um som limpo confirmava o encaixe. Uma batida fora do ritmo mandava voltar ao grampo. Cada metro dependia desse trabalho discreto antes de suportar uma composição pesada. Mas a qualidade de cada encaixe não resolvia o desenho inteiro.
O primeiro trecho, com 215 quilômetros entre Açailândia e Porto Franco, começou em 1987 e só ficou pronto em 1996. Foram 9 anos e 4 governos para alcançar uma cidade que ainda deixava o corredor interrompido ao sul. O trilho estava ali, a ferrovia não. Faltava descobrir o que havia por trás do decreto que a deixou no meio do caminho. Sarney assumiu a presidência em 1985, depois da morte de Tancredo Neves. Era o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar. A nova república ainda montava suas instituições, a Constituinte estava em curso e a inflação começava a destruir qualquer planejamento feito em moeda corrente. Nesse país em transição, uma ferrovia longitudinal fazia sentido. A malha era fragmentada, o gargalo do norte era real e ligar o corredor Carajás ao Planalto Central combinava a integração territorial com a agenda desenvolvimentista do governo. Construir não era o erro evidente. A fragilidade estava em quem recebeu a tarefa e em como ela seria paga. A Valec vinha de uma empresa de engenharia criada em 1972 e ligada ao projeto Carajás. Tinha experiência com obras, mas não operava uma malha nacional. Em 1987, recebeu a missão de construir e depois conduzir a maior ferrovia planejada no país em muitas décadas. Teria de crescer enquanto abria canteiros e dependeria ano após ano do orçamento federal. A Portobras ainda existia e funcionava como estrutura setorial acima dela. Em 1990, Collor extinguiu essa estatal. A União passou a deter todas as ações da Valec, mas a empresa perdeu o braço que reunia supervisão de portos e ferrovias justamente quando o primeiro trecho ainda estava longe de Porto Franco. O contexto explica a pressa, não absolve o desenho. Havia um gargalo verdadeiro, uma obra ambiciosa e uma estatal pequena diante da missão. Havia decreto, havia canteiro. Faltavam dinheiro contínuo e uma estrutura capaz de atravessar crises sem parar a obra a cada mudança de governo. Mas alguém avisou, antes de 2 de abril de 1987, que a Valec não estava pronta para receber uma ferrovia desse tamanho. A caixa do aviso anterior está parcialmente vazia. Não há parecer público anterior ao decreto alertando, de forma direta, para a falta de financiamento, para a capacidade da Valec ou para o risco de abrir uma obra por lotes. Não há ofício. Não há exposição de motivos com ressalva. O papel que interromperia a largada não aparece. O grande alerta público viria muito depois, quando a execução já tinha atravessado governos e contratos. Em 26 de fevereiro de 2016, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Goiás deflagraram a Operação O Recebedor. A investigação tratava de indícios de propina, cartel e superfaturamento em obras da Norte-Sul e da Leste-Oeste nos trechos goianos, entre 2006 e 2011. O valor sob investigação ultrapassava 630 milhões de reais. A Camargo Corrêa assinou acordo de leniência e se comprometeu a devolver 700 milhões aos cofres públicos, dos quais 75 milhões seriam destinados à Valec. O cartel foi admitido. Isso, porém, não transformou toda a acusação da operação em sentença definitiva. Em 2025, a Justiça Federal em Goiás absolveu José Francisco das Neves, o Juquinha, ex-presidente da Valec, em 2 ações de improbidade. Uma decisão apontou falta de ligação entre as condutas e o enriquecimento ilícito alegado. Em outra, uma perícia judicial produzida em 2021 concluiu que não houve superfaturamento nas obras examinadas. O cartel confessado e a conclusão judicial sobre superfaturamento são fatos diferentes e precisam permanecer separados. O controle chegou quando a ferrovia já se aproximava dos 30 anos. A largada de 1987 continuava sem o papel que deveria ter testado a capacidade, o dinheiro e o prazo antes do primeiro canteiro. A caixa está parcialmente vazia. Do outro lado dela está a operação, 29 anos após o decreto e o que encontrou em Goiás. O decreto de 1987 não produziu sozinho uma espera de 36 anos. A demora nasceu de uma sequência em que cada governo recebeu um trecho incompleto, tomou outra decisão e entregou o problema adiante. Primeiro veio a concessão de 1.550 quilômetros à Valec. As obras começaram nos 215 quilômetros entre Açailândia e Porto Franco.
A estatal sabia executar obras pontuais, mas agora precisava construir, coordenar e operar um corredor continental, sustentado por dotações anuais. O primeiro lote atravessou Sarney, Collor, Itamar e o início de Fernando Henrique. Passou pelo Plano Collor, pela inflação de 4 dígitos e pela extinção da Portobras. Como nenhum fluxo de dinheiro ficou protegido por todo o período, o avanço acompanhava o caixa de cada ano. Em 1996, os 215 quilômetros estavam prontos. Ao sul de Porto Franco, o trilho acabava. E acabou ali por 11 anos. Não era falta de utilidade do corredor. Não era impossibilidade técnica. Era uma obra dependente de uma nova decisão política e de dinheiro para o lote seguinte. Em 2007, no governo Lula, o modelo mudou. A Vale, única licitante, pagou 1.478 bilhão pela concessão por 30 anos do trecho entre Açailândia e Porto Nacional. Parte do valor da própria outorga financiou a construção entre Araguaína e Porto Nacional. Pela primeira vez, o concessionário ajudava a pagar a continuação da linha, reduzindo a dependência exclusiva do Tesouro. A troca alterou a ordem do dinheiro. Antes, o lote esperava a verba federal de cada ano para avançar. Com a concessão, o pagamento pelo direito de operar um trecho existente ajudava a empurrar os trilhos para o trecho seguinte. Não eliminava a dependência do Estado nem completava o corredor, mas ligava a receita futura da linha à construção que ainda faltava. O intervalo de 11 anos ao sul de Porto Franco começava, enfim, a ceder. Os trilhos avançaram pelo Tocantins. Em março de 2010, foram entregues 100 quilômetros entre Colinas e Guaraí. Em setembro, mais 150 quilômetros entre Guaraí e Palmas. O corredor crescia, mas ainda não chegava a Goiás nem se conectava de ponta a ponta com uma malha capaz de levar a carga adiante. Em 2014, Dilma Rousseff entregou 855 quilômetros entre Porto Nacional e Anápolis. O trecho, porém, não tinha terminal operacional completo, sinalização terminada nem pátio intermodal suficiente. Depois da cerimônia, ainda seriam necessários 700 milhões em terminais, viadutos e sinalização. Havia trilho inaugurado, mas faltava a estrutura que põe carga no vagão. Sem terminal, a soja podia chegar de caminhão e não encontrar onde entrar no trem. Sem sinalização completa, a linha não sustentava a circulação esperada. Sem pátio suficiente, as composições não eram montadas na escala para a qual os 855 quilômetros tinham sido construídos. A entrega física vinha antes da utilidade. O gasto seguinte de 700 milhões de dólares não comprava uma extensão nova, comprava as peças que permitiriam usar o trecho já anunciado como entregue. 2 anos depois, a operação O Recebedor alcançou contratos dos trechos goianos. O cartel confessado mostrou que a demora também havia criado espaço para empreiteiras combinarem sua atuação. Já a acusação de superfaturamento encontrou resultado contrário na perícia judicial e nas absolvições de 2025. A investigação revelou uma ferida real, mas não autoriza transformar toda a obra em um único crime. Em 2019, o governo Bolsonaro leiloou a Rumo o trecho de 1.537 quilômetros entre Porto Nacional e Estrela do Oeste. A empresa venceu com 2.719 bilhões a valor 100,29% acima do lance mínimo. O preço mostrava que o corredor incompleto já tinha valor econômico, desde que alguém investisse no que ainda faltava. A disputa também deu uma medida concreta desse valor. A VLI ofereceu 2.065 bilhões e ficou em segundo lugar. A Rumo subiu até 2.719 bilhões para controlar por onde a carga chegaria à sua malha paulista. Em Estrela do Oeste, a Norte Sul finalmente encontraria uma linha capaz de seguir até Santos. O que fora uma sucessão de pontas soltas começava a funcionar como corredor, porque a Ponta Sul passava a ter destino. A Rumo aplicou 711 milhões e em 2021 começou a operar entre São Simão e Estrela do Oeste. Em 29 de maio daquele ano, a primeira composição carregada de soja partiu de Rio Verde rumo a Santos. O benefício prometido em 1987 finalmente aparecia numa carga, numa origem e num porto concretos. Restavam cerca de 50 quilômetros entre Goianira e Ouro Verde de Goiás.
A solda final veio em 25 de maio de 2023. O eixo-tronco de 2.184 quilômetros tornou-se contínuo de Açailândia à Estrela do Oeste. Só que a conta dos 36 anos mistura duas coisas. O traçado original terminava em Anápolis e foi concluído em 2014, 27 anos após o decreto. A extensão até a Estrela do Oeste foi acrescentada depois. Foram 684 quilômetros novos, decididos por outro governo. Colocá-los integralmente na conta de Sarney seria transformar expansão em atraso. Decreto, lotes, crises, extinção da Portobras, concessão, trechos sem terminal, cartel, novo leilão e investimento privado. Essa foi a sequência. Nenhum elo era automático. Cada um nasceu de uma escolha posterior, embora todos tenham se apoiado no compromisso aberto em 1987. Antes da solda final, a obra atravessou crises, uma operação policial e uma extensão que levou o eixo muito além do desenho original. A perda não foi uma falência, foi capital preso durante décadas em pedaços de ferrovia que não entregavam todo o retorno prometido. O contraste aparece no trecho entre Porto Nacional e Anápolis, inaugurado em 2014, sem a estrutura completa para receber carga. Entre 2014 e 2017, sob gestão da Valec, passaram por ali 18 locomotivas, 26 mil toneladas de farelo de soja, 13 mil toneladas de madeira triturada, 8 mil toneladas de manganês e 1.000 toneladas de barras de trilho. Tudo isso em 3 anos. Para 855 quilômetros de ferrovia pesada, era um movimento mínimo. Depois que terminais, conexões e operação foram completados, a escala mudou. Em 2024, o tramo norte, operado pela VLI, movimentou 13,4 milhões de toneladas. A malha central da Rumo levou 7,4 milhões. Juntas, cerca de 20,8 milhões de toneladas em um ano. O assentador que sabia travar o grampo pelo toque da chave deixou um tipo de conhecimento difícil de guardar. Num trecho parado, ele encontrava pelo som da roda de teste o ponto em que a bitola saíra do milímetro e reapertava a fixação castigada pelo tempo. Mas os longos intervalos quebraram a passagem desse saber entre veteranos e novatos. Quando os canteiros, enfim, viraram linha em operação, eram poucas as mãos formadas no começo da obra. Hoje, a economia existe em rotas concretas. No corredor até o porto do Itaqui, a VLI calcula frete de grãos cerca de 8% abaixo do caminhão. A viagem média entre Porto Nacional e São Luís leva 3 dias e meio. A Suzano construiu um ramal próprio de 28 quilômetros entre sua fábrica em Imperatriz e a ferrovia. A linha deixou de ser promessa e passou a disputar carga. Mas o benefício tardio não devolve os anos em que o trilho terminava sem conexão ou terminal. O diesel gasto para levar soja por estrada entra no preço da ração. A ração entra no frango, no leite e em outros produtos do supermercado. Quando uma alternativa ferroviária demora, a espera reaparece em pequenas parcelas na vida de quem nunca viu um canteiro da Norte-Sul. Não foi uma linha inútil, não foi uma espera inevitável. Foi uma obra útil mantida incompleta por decisões sucessivas. Em 2023, o trem passou de ponta a ponta. Entre o decreto e essa viagem, ficaram escolhas feitas antes e depois de Sarney. A decisão de Sarney foi um fator relevante. Ele abriu em 1987 uma obra sem dinheiro contínuo e sem uma estrutura pronta para conduzi-la até o fim. Mas a maior parte da conta nasceu depois. A Portobras foi extinta, verbas oscilaram, o traçado cresceu, trechos foram inaugurados sem terminal, um cartel se instalou em contratos goianos e a conclusão dependeu de novas concessões. Sarney acendeu o motor. Os governos seguintes escolheram a rota. Isso não distribui culpa por igual. Cada gestão responde pelo trecho, pelo contrato e pela decisão que tomou. Também não apaga o resultado. Em 2024, o corredor movimentou cerca de 20 milhões de toneladas e reduziu o frete em rotas atendidas. O eixo-tronco de 2.184 quilômetros está contínuo. O projeto inteiro, não. O prolongamento ao norte, até Barcarena, permanece no começo do caminho contratual.
O prolongamento ao sul, até Rio Grande, continua em estudo. Dos 4.155 quilômetros projetados, pouco mais da metade forma hoje o corredor que sustenta o título. Agora, o som da roda sobre a emenda não vem de uma promessa. Ele percorre aço contínuo entre Açailândia e Estrela do Oeste. É o mesmo objeto plantado em 1987, mas carregando soja, celulose, minério e a conta de 9 governos. Os 36 anos foram o preço inevitável de uma obra continental ou o resultado de governos que aceitaram trilhos sem conexão, terminais incompletos e contratos frágeis? A ferrovia de Sarney ficou pronta. A prova de que apenas a canetada de 1987 decidiu os 36 anos seguintes, não.